Leite está aqui com a gente. Está falando nesse instante o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois de mais uma reunião do comitê que foi instalado aqui em São Paulo para falar sobre os casos de intoxicação por metanol. Vamos ouvir um trechinho aqui da fala do governador. Bares, adegas, distribuidoras de bebida. A gente tem trabalhado com o cruzamento de notas fiscais, então a gente parte do final da cadeia, ou seja, lá do bar, onde a gente viu que houve a contaminação, cruza a nota fiscal para ver onde é que foi a origem da bebida, qual foi o distribuidor que vendeu. A gente bate no distribuidor, faz a fiscalização, né? E esses foram os estabelecimentos que foram fechados, onde a gente viu o problema, bebida sem comprovação de origem, e esses estabelecimentos foram fechados, interditados cautelarmente. Além disso, a gente está fazendo a suspensão preventiva da inscrição estadual. Então, 6 distribuidoras e 2 bares tiveram as suas inscrições estaduais suspensas cautelarmente. Bom, vamos conversar com a Maju Arruda Leite, que está por lá. Governador falando sobre a questão de fiscalização e agora há pouco atualizou também os números de casos intoxicados e, infelizmente, mortes aqui em São Paulo também, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Essa coletiva começou agora há pouco, há 10 minutos, aqui no Palácio dos Bandeirantes, com a presença de autoridades de saúde, também da Secretaria da Segurança Pública. De acordo com o governador de São Paulo, o estado tem hoje 192 casos. Desse total, 14 confirmados e 178 em investigação. O estado também confirma 2 mortes que realmente aconteceram depois do consumo de bebida adulterada por metanol. Outros 15 casos foram descartados. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que agora o estado tem como foco o reforço dessa estrutura laboratorial para que esses exames fiquem prontos e para que esses casos, enfim, sejam confirmados ou descartados. A gente já tem esse trecho da fala do governador Tarcísio de Freitas em relação à estrutura laboratorial aqui do estado. A gente está usando laboratório de referência como laboratório de toxicologia e analítica forense do Departamento de Química da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, um laboratório que consegue fazer essas análises em muito pouco tempo. Então, a gente está estruturando logística para levar as amostras para lá. Estruturamos a rede de saúde para que ela tivesse os antídotos, então nós adquirimos 2.500 ampolas de álcool etílico absoluto, né, para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Então, a gente tem isso disponível, que foi distribuído para 20 hospitais de referência, né, em todo o estado de São Paulo. A gente está reforçando também a estrutura laboratorial para confirmar a presença da substância no organismo. O que o governador de São Paulo também falou foi em relação às fiscalizações que começaram na semana passada, fiscalizações da Vigilância Sanitária em conjunto com a Secretaria da Fazenda e também com a Polícia Civil, em bares e adegas e distribuidoras que têm ligação com esses casos identificados até agora. Ele divulgou o balanço, 11 estabelecimentos interditados até agora em todo o estado de São Paulo, especialmente aqui na capital e também na Grande São Paulo, e também falou sobre a suspensão preventiva da inscrição estadual de 6 distribuidoras e 2 bares. E ele explica qual que é a ideia com essa ação, com essa suspensão preventiva. Vamos ouvir. A ideia é dar um recado, né, para todos que a gente não vai tolerar esse comércio ilegal. A partir do momento que a gente percebe que tem bebida sem comprovação de origem, que o comerciante que topa o risco de comprar algo sem a nota fiscal, está disponibilizando aquilo para o cidadão, né, ele está sendo irresponsável. Ele está ajudando o crime de falsificação. Então, a gente não pode permitir isso. E a maneira de coibir isso, uma maneira que é eficaz, é a suspensão do registro. Então, a gente vai continuar fazendo auditorias, fazendo fiscalizações, e quem não conseguir comprovar de onde a sua bebida está vindo, vai ter a inscrição estadual cassada, ou seja, não vai poder operar. A ideia é que o mercado se conscientize que precisa comprar o produto com procedência, precisa saber qual é a origem, precisa seguir a regra do jogo. Até porque quem opera no comércio sabe exatamente qual é o preço de uma bebida verdadeira e qual é o preço de uma bebida falsificada. Então, tem uma questão de responsabilidade de quem está atuando no mercado. Por isso, nós não vamos tolerar esse tipo de desvio. E quando a gente se deparar
com estabelecimentos que não conseguem comprovar a origem do seu produto e, portanto, estão colocando a vida do cidadão em risco, esses estabelecimentos serão fechados cautelarmente e perderão a inscrição estadual. O governador de São Paulo também citou sobre uma das linhas de investigação, que esse metanol teria sido usado para a lavagem das garrafas nesse trabalho, né, de falsificação das garrafas. Então, esses resíduos de metanol teriam ficado nessas garrafas, que foram higienizadas com metanol, e essa contaminação poderia ter sido um resultado desses falsificadores, dessa falsificação usando o metanol como uma forma de limpar essas garrafas. Quem está presente aqui também é o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Jean, que vão dar mais detalhes sobre como estão as investigações. O que o governador falou até então é que 19 pessoas foram presas na semana passada, não são pessoas necessariamente ligadas a essa onda de contaminação, mas que foram presas nesse processo de falsificação de bebidas, e agora eles trabalham com a seguinte investigação: quem são essas pessoas? Quais são os antecedentes criminais? Essas pessoas presas até agora têm relação entre si ou não? São de organizações criminosas ou não? E o que o governador disse é que até o momento essas pessoas não têm vinculação nenhuma com o crime organizado, com o PCC, por isso que ainda não há nenhuma evidência de que essa onda de contaminação tenha alguma relação com o crime organizado, com o PCC. A coletiva de imprensa continua por aqui no Palácio dos Bandeirantes, e qualquer nova informação a gente volta ao vivo aqui no Bora Brasil. É isso, está lá o governador falando. Obrigada aqui a Maju Arruda Leite, que fez o resumo do que foi dito até agora, né? De prisões, estabelecimentos fechados, muitas garrafas, né, Joel, sendo recuperadas, e aí projetos de lei tramitando aqui em São Paulo também para tornar obrigatório o descarte das garrafas quebradas, né? Depois que os bares e restaurantes encerram ali essa venda da vodka ou qualquer outro destilado que seja. A Associação de Bares e Restaurantes está orientando que seus associados façam isso, né? Para tentar dificultar um pouco a vida dos contrabandistas e também dos falsificadores. Estou até imaginando, são nesses momentos que algumas coisas surgem, né? Poderia-se inventar uma ferramenta meio que simples para você fazer um corte certeiro, por exemplo, na tampa da garrafa, sem correr o risco de deixá-la quebrada e pontiaguda. Algo assim, não sei o que, mas pensar nesse sentido, porque a minha mãe, eu me lembro quando eu era criança, ela cortava garrafão colocando o barbante com álcool em volta e metia fogo, ele cortava ali de uma forma assim impressionante. Inventar alguma coisa mais simples para a gente poder cortar o gargalo ali, o bico da garrafa, sem deixar a garrafa de uma forma perigosa. Não sei, acho que dá para criar alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, as pessoas estão falando, crime organizado, aí não tem o PCC, crime organizado, o PCC. A gente precisa se lembrar que nem tudo que é crime organizado é PCC. O PCC é crime organizado, mas há outras formas de crime organizado. 20, 30, 40, 50 pessoas unidas fazendo determinada coisa já é um crime organizado. Uma quadrilha organizada. Então não necessariamente tem a participação do PCC, eu até acho que tem nesse meio aí, porque é um ambiente que gira bilhões, e eu não consigo imaginar algo tão grande assim que não tenha participação do crime organizado aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas, gente, o governo está certinho, tem que endurecer o jogo, não tem como minimizar. Às vezes eu ouço algumas pessoas minimizarem, isso aí é falsificação de fundo de quintal, o coitadinho que falsifica 10, 20 garrafas. Não tem coitadinho nessa história. O cara que brinca com a sua vida, independente de ter ciência ou não, ele tem que ser punido. É um criminoso, mesmo se ele não tem ciência, sabe? Se ele não quer colocar a vida do cidadão em risco, não vai adulterar, não vai fazer falcatrua, não vai meter bebida diferente, não vai limpar a garrafa com metanol, com etanol, com qualquer coisa. A partir do momento que entra numa falsificação, adulteração, o cidadão está colocando você em risco e ele se torna um criminoso. O governo está certinho, tem que exigir nota fiscal de tudo, e o que não tiver nota fiscal, fogo. Você que está me ouvindo agora, que tem bebida de origem duvidosa no seu comércio, vocês vão me desculpar. Você sabe que eu não sou de conversinha nem de mimimi, principalmente com essas coisas. Mas agora não tem como, joga tudo fora. João, eu vou ficar no prejuízo? Vai. Tem que ficar no prejuízo mesmo.
As ações vão se intensificar e tem que ser pesadíssimas, de dar batida em tudo quanto é comércio que você imaginar. Pequeno, grande, médio. Se tiver uma bebida ali sem origem, o cara tem que ser responsabilizado. Acabou, não tem como brincar mais com algo que não dá para brincar, que é a vida da gente. Pois é, e a principal linha, né? Tem várias linhas sendo investigadas, a polícia geralmente faz isso, né, Joel? Até descartar completamente uma delas, todas seguem ali entre as possibilidades. Mas de que o metanol tenha sido usado para higienização das garrafas, que são descartadas, e aí eles recuperam isso, sei lá de que maneira, se pegam nos próprios bares e restaurantes, se pegam em lixo, sei lá onde, e aí fazem a higienização com metanol, e isso pode ter ido parar na Tem bebida. comércio que coloca tudo organizadinho. As garrafas dentro da caixinha e põe ali na rua. Exatamente. Já para o sujeito recolher, que sabe que vai recolher, sabe? Para depois vender para ele ali a bebida que ele sabe que é adulterada, que é falsificada. Tá pagando mais barato, tá bom para ele, tá vendendo ali gato por lebre. Não tem mais conversa, não pode, tem que endurecer o jogo mesmo. Ação coordenada com as vigilâncias sanitárias municipais, a gente vai ter a vigilância sanitária do Estado trabalhando também diuturnamente, a ação do PROCON, a ação da Polícia Civil e a ação da Secretaria de Fazenda. Então, todo mundo empenhado em mitigar esse problema, trabalhando agora em coordenação com a iniciativa privada, que vai nos dar informações importantes de inteligência e vai nos ajudar no programa de desenvolvimento de qualidade e do descarte das bebidas irregulares, que eu acho que são duas ações importantes nesse momento. Governador. O governador está respondendo a pergunta dos jornalistas agora nessa entrevista coletiva. Estou querendo inventar a roda, bati aqui na internet, ferramenta para cortar vidro, garrafa, apareceu um monte. Ai, que bom que existe. R$50, você compra uma ferramenta ali para você cortar a garrafa com a maior facilidade. Corta e ela sai separadinha ali, a coisa mais linda. Então o comércio tem que trabalhar com isso hoje. Obrigatoriamente ter uma ferramenta dessa para cortar tudo que é garrafa, sabe? Tem como cortar, corta para descartar. Não é só cobrar o governo. A cobrança nós estamos fazendo e vamos seguir forte nela. É o governo fazendo esse tipo de fiscalização e a gente fazendo o que a gente pode fazer. É isso. Como que você age? Como que você contribui nesse momento? Quebrando ou descartando essas garrafas aí de um jeito que nós estamos comentando aqui e não comprando bebida de origem duvidosa, não comprando bebida mesmo que seja ali com nota fiscal. Mas você tem a dúvida, não compra. Vamos para cima disso aí. E